Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ítalo e hoje eu vou trazer para vocês mais uma aula de Direito Constitucional falando sobre a classificação das constituições. Hoje eu quero que vocês saiam daqui sabendo realmente como classificar cada constituição. A doutrina traz uma série de classificações da Constituição, indo de origem a ser uma Constituição simbólica, plástica, liberal, extensiva, pode classificar quanto à forma, e todas as classificações eu vou mostrar para você justamente nesse vídeo. Então vem comigo que a gente vai apresentar agora cada classificação dessa, para você não errar mais. Em relação à classificação quanto à origem, existem quatro subdivisões, que se ela for outorgada, democrática, cesarista ou pactuada. Quando a Constituição é outorgada, quando ela é imposta e sem participação popular, é quando há um cesseamento do poder constituinte, né? Não existe aquela Assembleia Constituinte. Um exemplo disso foi a Constituição de 1937, do Estado Novo, de Getúlio Vargas, onde eles até previam uma participação popular, mas não aconteceu. Então, nessa época, a Constituição ela foi outorgada pelo presidente, né? Mas não teve participação popular. Então, fica aí um exemplo, né, de Constituição outorgada. Já a Constituição Democrática é aquela onde existe uma participação popular, direta ou indiretamente. Quando é que a participação popular direta? Pelo referendo ou pelo plebiscito. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale sobre referendo ou plebiscito, que é, deixe aí nos comentários para poder eu gravar um vídeo sobre isso. E em relação à participação indireta, é quando existe a representatividade popular, né? Quando existe aquela Assembleia Constituinte, pessoas de diversas etnias, culturas, fazendo ali aquela Constituição para entrar em um consenso. Perdão. Um exemplo disso é a Constituição de 1988, né? Foi promulgada, teve aquela Assembleia Constituinte e tudo. Já a cesarista é aquela Constituição que é elaborada unilateralmente pelo presidente ou pelo poder que está ali. Porém, ela é submetida a uma ratificação popular. A Constituição de 1937, Getúlio Vargas do Estado Novo, prevê essa ratificação popular. No entanto, nunca aconteceu. Já a origem, quando ela for pactuada, acontece o seguinte: quando existem duas forças políticas naquele país, ou naquele estado, de alguma forma, e elas se juntam para criar uma constituição. Né? É importante destacar que nessa aqui, ela é também chamada de dualista. Pode vir nas suas provas. Dualista, certo? Muito importante. Ela pode ser chamada de dualista também nas provas de concurso. Fica a dica aí para vocês. Não esquece. Quando eu falar empacada também pode ser chamada de dualista. E a cesarista, ela pode ser chamada de bonapartista, certo? Não esquece também. Bonapartista. Não esquece também disso. Elas podem ser chamadas dessas duas formas em prova. Já caiu em prova essas duas termologias. Não esquece. A gente deixar mesmo, né? Essas termologias na sequência. Vamos fazer duas questãozinhas para poder ver se você realmente aprendeu. Vamos lá, primeira questão. Quais são as características de uma Constituição democrática? E aí, você lembra? Onde é que a Constituição democrática? Onde existe participação popular, né? Então vamos lá ver quando é que vai acontecer aqui. A letra A, ela forma o seguinte. É uma Constituição imposta. Não. Que é imposta é a Constituição outorgada. Alternativa incorreta. Sem participação popular. Ao contrário, existe participação popular. Alternativa A incorreta. Letra B. Tem participação popular direta ou indireta e é promulgada. Alternativa totalmente correta, né? Existe participação popular direta e indireta além de ser promulgada. Na alternativa C, como alternativa correta, a alternativa C ela faz o seguinte: é elaborada unilateralmente. Qual é a Constituição que é elaborada unilateralmente? É a cesarista ou a bonapartista. Essas duas terminologias caem muito em provas. Então, também a alternativa
incorreta. Aqui está falando de outra Constituição, outra classificação da Constituição quanto à origem. Na letra B, ele fala o seguinte: surge de um pacto entre duas forças políticas rivais. Qual é essa Constituição? A pactuada ou a dualista, como eu falei para vocês. Essas duas terminologias. Entre dois poderes políticos rivais acabam entrando em consenso e criam uma Constituição. A segunda questão, ela prevê o seguinte: de que forma a Constituição cesarista, leia aqui, pactuada entre duas posições políticas rivais, difere de uma Constituição democrática, leia-se participação popular? Letra A. Constituição cesarista é elaborada de forma participativa, enquanto é democrática unilateral. Que totalmente ao contrário, né? Só trocar essas duas terminologias aqui. Na letra B. Na Constituição cesarista, o povo não participa da elaboração. Correto. Vamos ver se você continua correto. Mas ratifica por referendo. Também está correto. Ele busca aquela ratificação popular. Já na democrática, existe participação direta e indireta na criação, né? Aqui, ó, referendo e o plebiscito. E aqui a representatividade popular. Alternativa correta. Na letra C, ambas permitem participação popular direta. Alternativa incorreta. Somente a democrática que permite a participação popular. Alternativa D, a Constituição democrática é sempre pactuada entre forças políticas rivais. Não. Aqui está dizendo justamente a Constituição pactuada. Ela realiza um pacto entre duas posições políticas rivais. Totalmente diferente da democrática, né? Então, tomara que vocês tenham aprendido. Lembra? Agora, eu preciso trazer para vocês o seguinte. Está no link na descrição, no Instagram, onde você pode acessar e ter 2 e-books gratuitos. Esse daqui fala justamente dessa aula. Se você tiver uma impressora, cara, é gratuito. Imprime um livro, encaderna, e quando eu estiver assistindo as aulas, vai utilizando esse livro. Estou te dando material de cursinho, que é pago. Você não vai querer fazer isso? Imprime um livro e utiliza. Se não vai imprimir, tem 2 telas de computador, abre na segunda tela e acompanha a aula junto com o livro. O que eu estou te mostrando nesses livros gratuitos é o que você iria aprender em um período de curso no direito aí. Um período inteiro, 6 meses. Tu pode aprender em alguns minutos lendo o livro. O que é que tu estás esperando? E se tu não assistir às altas aulas do nosso curso de Direito Constitucional, esse outro livro aqui mostra é o resumo de constitucionalismo. Antes de você vir para essa aula, se não tiver nessa aula, já volta lá no começo do curso para assistir, desde o início, sobre constitucionalismo. Esse livro está lá também. Então, pega esses 2 livros, baixa, imprime, caderno, para tu poder acompanhar as aulas. Não esquece disso não. Além disso, para você comprovar aqui, fazer um compromisso social com todo mundo, comigo também. Vai aí nos comentários, deixa um foguetinho para comprovar que você é aluno em GP e em todo o vídeo não desistiu. Está firme e forte assistindo todos os vídeos e estudando todo dia. Por você ver, vai ter a maior comunidade de pessoas estudando. Democratizar esse estudo. Qualquer pessoa que quiser estudar vai ter condições agora. Cara, vai lá no Instagram, tem acesso ao Instagram, que lá tem dicas também sobre esse assunto. Acesse o nosso blog também, que também vai ter artigos sobre esse assunto. Você vai ter uma gama de assuntos para poder estudar. Acessa logo isso. E, querendo ou não, né? Se tiver sobrando dinheirinho, somente se tiver sobrando, se eu tiver com foco em concurso, que para a faculdade esses e-books gratuitos é suficiente. Eu sou estudante como vocês e posso dizer, esses e-books são suficientes para você passar na faculdade. Mas se você quiser estudando para um concurso, quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, que muitas vezes é necessário para um concurso de ponta, existem e-books, esses e-books estão sendo vendidos, certo? Que eles estão mais sofisticados, mais extensos. Mas estão sendo vendidos por menos de R$10. Compra esse e-book, se você tiver condições, menos de R$10 um e-book. O que tu está perdendo? Tu paga R$1.000 e poucos num curso de Direito. Num período inteiro tu chega a pagar R$6.000. Paga aí agora R$10, menos de R$10 num e-book desse. Então, é o que eu precisava falar para você, né? Eu queria ter um incentivo desse quando eu tava começando o curso. Mas vamos logo em seguida para
saber quanto à forma, a classificação quanto à forma na Constituição. Quanto à forma, a gente pode destacar o seguinte: a Constituição pode ser escrita ou não escrita, né? Chamada de costumeira. As condições escritas, elas estão previstas em um único documento, ali, um documento formal, tudo mais, né? Como um exemplo da Constituição de 88 que a gente tem. Só que ela pode ser dividida no seguinte, como codificada e legal. A Constituição codificada é aquela que está reduzida em um único documento. Ou seja, existe ali a Constituição Federal de 88. É previsto aquele documento extenso, né? Com todas as normas constitucionais. Já as legais é aquela que existem vários documentos, não é reduzido em um único documento. Existem vários documentos que prevê normas constitucionais. A Constituição de 88, ela é primeiramente, né, codificada. Ela foi feita para ser codificada. No caso, é um exemplo de uma Constituição escrita codificada. No entanto, quando chegou a emenda constitucional número 45, houve uma mitigação, né, da prevista somente no único documento. Por quê? Porque agora tratados internacionais que passarem pela aprovação do Congresso e tudo mais, 2 turmas e 3/5 de votos, se tornarão normas constitucionais. Né? Então, houve essa mitigação agora de não estar em um único documento. Tratados internacionais agora sobre direitos humanos também podem ser normas constitucionais. Né? Então, existe essa mitigação agora atualmente. As constituições não escritas, elas são baseadas em costumes, habitualmente, na jurisprudência e leis esparsas. Um ponto importante daqui das constituições não escritas é que ela também existe normas escritas, né? Ela fala que escrita, não escrita, mas ela possui leis escritas, que não existem leis escritas. Só que o que difere dela da escrita é que na escrita essas leis podem se tornar normas constitucionais, né? Por meio das emendas constitucionais. Já as não escritas ou costumeiras, elas não podem chegar a esse âmbito. São apenas leis, não podem chegar a se tornar normas constitucionais. Vamos lá. E nessa que a gente pode falar aqui é o seguinte: a parte não escrita, né? Uma definição, uma característica clara dela é o seguinte: não existe documento formal. É o que vocês devem levar isso a vocês. Não existe documento formal de jeito nenhum. Ele é encontrado em diversos textos. Então, crava isso. Não existe documento formal, é encontrado em diversos textos. Um exemplo de Constituição não escrita. Constituição da Inglaterra, que é calcada em costumes, especialmente em costumes. É um grande exemplo de Constituição não escrita. Já, então, a gente pode concluir o seguinte, que não existe Constituição totalmente não escrita, né? Que são baseadas apenas na evolução da sociedade, jurisprudência e costumes. Sempre haverá algum documento escrito. Então, isso é o que a gente pode tornar principal. Né? Sempre haverá um documento escrito. Não existe essa Constituição totalmente sem ser escrita. Certo? Então, fica aí para vocês, resumindo agora. Constituição escrita, codificada e legal. Codificada, documento escrito, legais, várias leis. Não escrita, baseada em costumes e jurisprudências. Exemplo, Constituição da Inglaterra. Constituição, existe uma Constituição totalmente não escrita? Não. Sempre haverá uma lei além. O que difere da Constituição não escrita da escrita? Já que as duas, né, possuem leis. A Constituição escrita, a lei pode se tornar norma constitucional. Já a não escrita, ela não pode de jeito nenhum se tornar uma norma constitucional. É isso, vamos agora para o modo de elaboração da Constituição. Em relação ao modo de elaboração, a gente pode destacar o seguinte, que ela pode ser dogmática ou histórica. Dogmática, ela possui duas subdivisões, que é o seguinte: ortodoxa. O que é ortodoxa? Uma única ideologia. Ou eclética, várias ideologias. Já na histórica, é aquela que é o seguinte: é uma função não escrita, ela é formada pela evolução da sociedade. A sociedade vai evoluindo, baseada nos costumes e tudo, e vai criando aquela constituição em si.
Agora, galera, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fechar por aqui essa parte 1 e vou fazendo as outras partes, parte 2, parte 3, das outras classificações. Mas antes de finalizar, vamos para esse resumo. Seguinte, quanto à origem, outorgada é quando ela é imposta, democrática, quando existe participação popular, cesarista, unilateral, precisando de ratificação da população, pactuada, dois rivais políticos que juntam para criar uma constituição. Quanto à forma agora, escrita, quando é escrita, está em um documento escrito, codificada, um único documento legal, vários documentos que prevê normas constitucionais. Não escritas, quando as constituições são não escritas, baseadas em costume e jurisprudência. Lembre aqui, não existe constituição totalmente sem ter nenhum documento escrito. Sempre vai haver um documento escrito. A diferença dela para a escrita é o quê? Como a gente estudou, a escrita, a lei pode se tornar norma constitucional. Já na não escrita, de jeito nenhum a lei pode se tornar norma constitucional. Ambas possuem leis. Quanto ao modo de elaboração, dogmática, uma única ideologia, né? Quando ela é ortodoxa, e eclética, várias ideologias, histórica, uma evolução de tudo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido. Mais uma vez, deixa o like para compartilhar tudo isso, baixa o e-book e vamos até a próxima. Vamos para a parte 2 do vídeo.